É tempo de reforma. Então nós precisamos tomar cuidado com as flechas do inimigo, flechas que ele tem lançado contra a gente. E muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo flechados. O que aconteceu aqui? Josias foi um dos reis mais notáveis na vida do povo de Deus, incluindo Judá e Israel. Foi um rei que assumiu o reinado muito novo, muito jovem. Mas ele fez coisas tremendas em Israel, em Judá. Ajeitou o templo, restaurou o culto, reintroduziu as festas bíblicas, principalmente a Páscoa. E diz o texto bíblico que ninguém conseguiu fazer uma festa mais bonita como aquela que ele fez em Judá. Foi um rei que tinha um compromisso tremendo em introduzir as reformas necessárias em Judá, para que Judá novamente pudesse viver debaixo do favor de Deus. Porque às vezes nós precisamos de reforma para nós voltarmos àquela posição de estar debaixo do favor de Deus. Porque muitas vezes, muitos de nós experimentamos tanto do favor de Deus que ficamos meio frouxos na fé. A gente começa a perder aquele pique, porque é tanta bênção, é tanta coisa de Deus fazendo, que parece que a gente vai perdendo aquele pique de continuar buscando a Deus. Já reparou que quando a coisa aperta, você vai correndo para Deus? Já reparou que quando a coisa está difícil, você vai para tudo que é reunião? Vai até em reunião que não é da igreja? É ou não é? Porque você quer resolver, você está desesperado. Então, às vezes, quando a gente começa a ficar muito frouxo, muito largo na bênção, parece que Deus permite algumas coisas para a gente voltar para o eixo, né? Ele dá um cutucãozinho e fala: ei, você está muito espaçoso, você está esquecendo de mim? Você agora só quer curtir a bênção que eu te dou? Você já não se volta mais para mim? Você já nem tem agradecido mais por isso? Você já não tem mais metido na memória? Você só quer saber de desfrutar o que eu estou te dando? Isso é muito sério. Então parece que às vezes a gente está nesse tempo aí. E Deus aí vem e começa a nos ajustar, que é para a gente começar a voltar para aquele lugar de onde a gente não devia ter saído. Porque há um lugar para nós, irmãos. E esse lugar não depende de eu estar com bênção ou sem bênção. Esse lugar não depende de eu estar vencendo ou perdendo. Esse lugar não depende de eu estar alegre ou triste. Existe um lugar, que esse lugar chama-se na presença de Deus. O resto não conta. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Só vai para a presença de Deus empurrado. E depois que se resolve, vai dando a saidinha e começa a andar na bênção que recebeu. Como é que é, irmão? Estou na bênção. Estou na bênção. Estou na bênção e nunca mais está na presença de Deus, só está na bênção. Deus vai te dando bênção e você só fica na bênção, não vai mais para a presença de Deus. Então reforma, às vezes é necessário na nossa vida, para a gente se ajustar na presença de Deus. Até porque Deus quer fazer mais do que já tem feito. Deus quer nos levar para níveis mais altos do que aqueles que Ele já nos levou. E nós precisamos, sistematicamente, estar nos avaliando. Eu estou só na bênção ou eu estou na presença de Deus? Porque quem está na presença de Deus está bem, mesmo quando não tem a bênção que a gente espera que quer ou pretende. Na presença de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Josias foi um homem que entendeu isso. Ele assumiu o reino de Judá, ele disse: está na hora de trazer uma reforma nesse negócio. Deus não tem estado em Judá. Deus não tem abençoado a nação. E porque nós nos afastamos dos propósitos de Deus. Então ele começou a arrumar a casa. Ele arrumou o sacerdócio, ele arrumou o templo, ele reintroduziu as festas bíblicas, ele colocou o povo na presença de Deus, ele estabeleceu os turnos sacerdotais, ele fez muita coisa. E diz o texto que depois de tudo isto, depois dele fazer essas reformas todas, depois dele ser um rei
reconhecido como um grande reformador em Judá, um rei que trouxe a glória de Deus para Judá de novo, um rei que tinha vitórias tremendas por onde ele ia. Por onde ele ia, Deus o abençoava e ele estava firme na presença de Deus. Chegou um dia em que o rei do Egito vai fazer guerra contra Carquemes. Josias então olha de lá da janela dele e diz: "Ih, guerra lá, vou lá." E diz o texto que ele foi na direção do rei Neco. E Neco mandou um recado para ele, disse: "Ó, fica quieto. O que você está se metendo aqui, rapaz? O negócio não é contigo. Eu não estou indo fazer guerra contra você. Deus está me mandando eu ir contra Carquemes. Você está inventando moda. Não entra nessa, Josias. Porque Deus me mandou ir logo. Deus não mandou eu pensar, Deus mandou eu ir contra Carquemes. Não te opõe, porque se você fizer guerra comigo, você está se opondo a Deus, Josias. E Deus pode te destruir. Não faz isso." Josias não quis saber. O grande reformador de Judá, ele disse: "Nem deu ouvido." Se fantasiou de guerreiro, de soldado, pegou o carro dele e partiu para a guerra. E o texto você viu, o exército de Neco, o cara mandou flecha, acertou Josias, e lá pelas tantas ele disse: "Estou mal, me tira da guerra que eu estou perdido." Botaram no outro carro, levaram para Judá, morreu. A pergunta é: por que morreu? Alguém que Deus usou tremendamente, alguém que Deus usou para fazer reformas numa nação inteira. Porque um rei que entrou para fazer uma revolução em Judá, um rei que entrou para reformar de tal forma a nação que a glória de Deus estava ali. Porque morreu aquele rei que Deus deu tantas vitórias para ele. E aí, olhando o texto, só no texto, nós vamos descobrir três coisas, três coisas, que podem levar um grande homem de Deus a ser flechado e morrer. Três coisas. Três coisas podem entrar na vida de uma pessoa que Deus usa de uma forma tremenda e esta pessoa morrer. E a culpa não é de Deus. Primeira coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa de morrer quando devia viver. Primeira coisa, o rei Josias subestimou a força do inimigo e não ouviu a Deus. Olha para mim. Um dos grandes perigos na vida daqueles que vão muito bem com Deus, na vida daqueles líderes que estão desatando na conquista, na vida daqueles grandes homens e mulheres de Deus, um dos grandes erros é subestimar o poder do adversário. Você não é o que é porque você pode. Você é o que é e tudo o que tem porque Deus te deu o privilégio de ser e ter. Josias, o texto não diz isso, mas conhecendo um pouquinho da essência do ser humano, você pode concluir que Josias provavelmente já estava meio envaidecido. Eu sou o cara em Judá. Eu sou o rei que transformou, a glória de Deus está aqui. Por onde eu vou, Deus está comigo. As guerras que meu povo entra, são guerras que nós ganhamos. Nessa guerra, onde já se viu Neco, Egito, o lugar que já escravizou Israel. Não, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou, e não Deus me mandou ir. O poder do inimigo não pode ser subestimado por nenhum guerreiro. Guerreiro que é guerreiro não entra na guerra de sapatinho alto. Se você é um homem ou uma mulher de Deus e quer ter vitórias na tua caminhada, não abra mão de avaliar as condições que você tem e que o teu adversário tem.
Muita gente está envaidecida no ministério. Muita gente está ensoberbecida no seu chamado, se achando o máximo, se achando mais e melhor do que todo mundo, e não valoriza o adversário. O adversário não tem que ser honrado, o adversário não tem que nos subjugar, mas nós não podemos nos esquecer que ele é muito mais do que eu e você sozinhos. Ele pode muito. E quando nós não entendemos isso, nós nos fragilizamos na batalha. O pior adversário que você pode ter numa guerra é a sua presunção, é a sua vaidade, é a sua arrogância espiritual. Isso tem trazido problemas sérios para muitas famílias. Maridos arrogantes espirituais, mulheres arrogantes espirituais, tendo guerras na direção errada, desconsiderando as ações do maligno, não valorizando o maligno, se achando maiores do que o outro e portanto intocáveis. Amados, o que nos faz ser intocáveis é estarmos debaixo do manto do Eterno. E no lugar errado, o manto não funciona. Na direção do inimigo errado, o manto não funciona. Não entre nessa história de Josias. Você pode ser muito, mas se Deus não mandar você funcionar, você é nada. Você só é dentro do propósito de Deus. Aquele homem estava fazendo uma guerra, ele era ímpio, ele não tem história com Deus. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar muitas vezes Deus usando o ímpio para conformar a vida do justo. Uma mula colocou um profeta no lugar. Deus chamou Ciro de meu servo. Da mesma forma que Deus pode usar o ímpio para abençoar o justo, Deus também pode usar alguém ímpio para trazer uma mensagem para você. Se você está ligado em Deus, você vai discernir. Aquele rei que não tinha nada com Deus, ele estava debaixo de uma direção de Deus para fazer guerra contra uma nação. Ele não tinha que se meter, Josias não tinha que se meter. Ele diz, olha, eu estou aqui porque Deus mandou, não te oponhas a mim, para Deus não te destruir. Ele não quis dar ouvido. Era bom demais para ouvir qualquer um. Era muito poderoso para ouvir alguém que ele ia vencer. É um líder muito cheio de si, que não para ouvir o discípulo. É o filho que está na igreja, porque o pai é ímpio, não para ouvir o pai. A tua espiritualidade não pode te cegar nem te surdecer. E há momentos em que Deus vai falar comigo e contigo, usando as coisas que menos são convenientes, as mais inconvenientes possíveis. Deus vai usar, principalmente quando nós estamos ensoberbecidos. Por isso é que eu acho que ele estava ensoberbecido. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, cuidado. Não desvalorize, não subestime o poder do adversário. Amém, amados? Motivo de queda. Você pode ser o máximo, mas se você não respeitar o teu adversário, se você não dar a ele o valor que ele tem para você travar a guerra no nível que precisa, você está arriscado a perder muito, como tem muita gente perdendo muito. Apóstolo, me dá um exemplo prático aí de que eu estou subestimando o adversário. Confusão na tua casa, e você ao invés de dobrar o teu joelho, interceder, levantar a mão na tua casa e repreender o inimigo, você sai no tapa com a tua mulher e com o teu marido. Quer um exemplo mais simples do que esse? Significa só que você não sabe com quem você está lutando, você não valoriza o teu adversário. O nosso inimigo é Satanás.
E o Senhor Jesus disse que ele, se possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. Ele faria descer fogo do céu. Então ele não é qualquer um, não. Nós somos muita coisa, mas ele não é qualquer um, não. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Quando a muvuca entra na tua casa, quando a guerra começa a se desenhar lá, contra quem você está lutando? Na direção de quem você aponta as tuas armas? Com quem você faz a guerra? Se não é contra ele, você está desconhecendo o teu adversário. E tem que mudar isso na nossa vida. Temos perdido muitas guerras. Muitas famílias têm sido flechadas, com flechas que não te matam fisicamente, mas te matam espiritualmente, te matam emocionalmente, te matam nos relacionamentos. Flechas terríveis, alcançando muita gente boa, porque na hora da guerra lutou contra o inimigo errado. Desconheceu o valor do adversário, subestimou a presença do inimigo e o relatório dele, que muitas vezes é para dizer que a gente está abrindo brechas para ele entrar em governo na nossa casa. Diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Aleluia. Existem 3 regras de ouro aqui que eu quero compartilhar contigo nessa questão de não valorizar o adversário. Primeiro, jamais subestime a força do inimigo. Em guerra espiritual, nós não podemos subestimar a força e o poder do inimigo. Apóstolo, mas esse é o meu chamado, não. Ô filho, presta atenção. Presta atenção. Você não precisa fazer seminário de batalha espiritual para entender que nós temos guerra todo dia, irmão. Você não precisa ter um ministério de batalha espiritual na igreja para saber que todo dia você está travando guerra contra o adversário. Sabe qual é a grande vitória do diabo? É dizer para o crente assim: você não foi chamado para fazer guerra espiritual. Mentira. Nós estamos em guerra o tempo todo. Quem aceitou Jesus está diante do arqui-inimigo do Senhor. E esse arqui-inimigo do Senhor não tem nenhum prazer em que eu e você estejamos caminhando para o céu. Ele nos quer no inferno com ele e vai fazer o possível para nos levar junto com ele. E, infelizmente, tem conseguido muitos já para estarem com ele no inferno. Se você não entende que existe céu e inferno, você também vai dizer que não está em guerra. Porque ir para o céu é uma guerra vencida, ir para o inferno é uma guerra perdida. Se nós não vencermos, vamos perder. E se perdermos, é o inferno que nos espera. Não tem outra opção para nós, irmão. Então a igreja precisa ficar atenta para isso. É porque eu não sou do Ministério de Guerra Espiritual. Não existe isso não, irmão. Guerra espiritual é guerra do crente, para continuar indo na direção do céu e para estar na presença de Deus. Então, se você não entende isso, você é sim um inocente útil na mão do capeta. Ele vai arrebentar a tua vida e vai te usar para atrapalhar a vida de muita gente. Porque a melhor coisa para ele é ter um adversário ignorante. É ter um adversário que não se vê como inimigo do diabo. Se você não entende isso, você é um prato feito. O tempo todo ele está usando a tua vida para atrapalhar a caminhada em direção ao céu, tua e das pessoas que estão do teu lado. Então é tempo de eu e você abrirmos os olhos. Quem nós somos? Nós somos um bando de desavisados por aí? Não, a Bíblia diz o tempo todo: olha, é guerra. Resiste. A palavra resistir aqui não é estou de mal, não é resistir, é uma ação de guerra. Oferece resistência formal para que ele não entre no teu território. E o teu primeiro território chama-se a tua vida. Então, se nós não tivermos essa visão, irmão, eu vou continuar na internet vendo mulher pelada,
eu vou continuar me masturbando, eu vou continuar olhando para a mulher do outro, eu vou continuar pulando a cerca da minha família. Por quê? Porque eu estou salvo. A tua história não acaba quando você aceita Jesus. Tua história começa quando você aceita Jesus. Ela começa quando você aceita. E só vai acabar no dia que você morrer, ou ele chegar e te levar para a glória. Não tem outro jeito. Quem não pensa no inferno, dá espaço para o diabo. E tem muita gente, que a gente diz que é gente boa, sendo uma boa bisca para o diabo usar na terra. É tempo de mudar com isso, irmão. Você pode não mudar o outro, mas tem o dever de mudar você. Você pode desejar muito que o outro vá, mas se você não quiser ir para o céu, não vai acontecer nada na tua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Então é tempo de tomar uma posição espiritual. Nós estamos numa guerra, e esses dias são dias maus. Deus disse que nos últimos dias a coisa ia ficar complicada. O amor ia se esfriar, o saber ia se multiplicar, e o homem ia se afastar de Deus. Nós estamos vivendo esses tempos, irmão. E o diabo tem encontrado espaço dentro da igreja, por causa da vida de muitos desavisados, que não se ajustam para serem guerreiros destes últimos dias. Não basta estar dentro da igreja assistindo o culto. Tem que ser um guerreiro, uma guerreira que vence. E só vence quem sabe quem é e contra quem está lutando. E o significado dessa guerra. Então você e eu não podemos nos permitir algumas coisas mais na vida. Há coisas que elas deixaram até de ser lícitas para nós. Sabia? Há coisas que deixaram de ser lícitas. Há certos pensamentos que você nem pode ter mais. Há certas aspirações e suspiros da tua alma que você não pode ter mais. Pode ser lícito para qualquer um lá fora, mas para nós já se tornaram ilícitas. Para quem já entendeu quem é e na dimensão em que está e para onde quer ir, não pode se permitir nem considerar lícito aquilo que vai te atrapalhar. É radical, irmão. É radical. Não tem céu para quem negocia. Céu é lugar de radicais. Céu não é lugar de quem está vendendo graça. Céu é lugar de radical. Se você é salvo e ainda não entendeu isso, vai me desculpar. Tem que começar tudo de novo. Você está muito raso, muito rasa na sua concepção de vida espiritual. Segunda regra de ouro: as vitórias de ontem não garantem as vitórias de hoje. Josias venceu todas, até que um dia ele perdeu. As vitórias do passado não garantem as vitórias do presente. O que garante a sua vitória hoje foi a mesma coisa que garantiu a sua vitória ontem. Estar na presença de Deus, fazendo o que Deus te mandou fazer. Não é porque eu ganhei ontem que eu vou ganhar hoje. Eu ganhei ontem por quê? Porque eu estava na presença de Deus. Então eu só ganharei hoje se estiver na presença de Deus. Crente não pode ser saudosista. O que foi, foi. F-O-I, foi. Já era. Não volta mais. Posição em Cristo é que nos dá legitimidade, não é currículo.
Você pode ser bom o tempo todo como Josias foi, mas teve um dia que ele sujou seu currículo. Nesse dia ele morreu. Não é porque foi um rei bonzinho a vida toda. Não, ele tinha que continuar certo o tempo todo. A tua vitória de ontem não é garantia da tua vitória de hoje. O que nos garante é posição em Cristo. E quando eu saio dela, não importa o currículo que eu tinha, eu me desqualifico para vencer a guerra de hoje. Então o crente não vai caminhar com Deus lembrando do que ele fez. Ele vai caminhar com Deus lembrando do que ele é. Você está entendendo isso ou não? Terceira regrinha de ouro. Diga, quanto mais vitórias, mais humildade, mais dependência de Deus. Quem está ganhando muito aqui? Quem está tendo muita bênção para contar? Ok, então, mais humildade no seu coração, mais dependendo de Deus. Nosso problema é que a gente vai ganhando e acha que é muita coisa. O testemunho da minha vitória serve para o outro, mas não condiciona a minha vida a continuar vencendo. O que Deus faz na minha vida me trouxe até aqui, pode ajudar muita gente a continuar caminhando, mas não garante que eu vou caminhar da manhã para diante. Você está entendendo isso ou não? Então, quanto mais eu estiver vencendo, significa que mais de Deus na minha vida. Por isso eu tenho que ser mais humilde e continuar dependendo cada vez mais desse Deus que me garantiu vitórias até agora. O problema é que muita gente, na medida que vai ganhando vitória, vai estufando o peito, se acha o máximo, e a primeira coisa que ele começa a fazer é questionar aqueles que um dia Deus usou para desatar a sua vida. Não é bem assim, não tem nada a ver, afinal de contas, Deus também fala comigo, Deus também me usa. Eu sei que aqui ninguém passa por isso, mas eu conheço lugar que é assim. Ninguém se envaidece das vitórias, ninguém se ensoberbece, ninguém se rebela contra a liderança. Não, aqui não, mas tem lugar que faz. É só o discípulo começar, ele já se acha igual ao líder. E se ele tem uma vitória a mais, ele já é maior. Agora tem que inverter, o que eu vou te discipular. Segunda coisa que Josias falhou na história. Envolveu-se em guerra alheia sem consultar o Senhor. Eu vou repetir. Envolveu-se em guerra alheia sem consultar o Senhor. Em outras palavras, comprou a briga dos outros sem Deus mandar. E na maioria das vezes, quem compra a briga dos outros escuta só um lado da história. Sim ou não? Pode olhar a tua vida mesmo, que já se levantou para defender fulano, beltrano e cicrano. Eu te pergunto, você foi ouvir o outro lado da história? Se você ouvir os dois lados, não julga ninguém, você vai para Deus e pede misericórdia. A gente só entra na guerra dos outros porque a gente acha que o outro tem razão e não ouviu outra pessoa, o outro lado da briga. Irmãos, isto é tão certo como 2 mais 2 são 4. É um princípio. Nós inclinamos o nosso coração para as nossas preferências. E se o teu amigo é tua preferência, você vai defender o teu amigo. E às vezes o teu amigo é o maior problema que Deus está querendo resolver e tratar. E você entra numa guerra para defender aquele que Deus está tratando. A gente quer ibope, irmão. Nós queremos gente do nosso lado para dizer que a gente está certo o tempo todo. Nós queremos alguém para dizer, tadinho, você está sofrendo demais.
Marido, você não merece essa mulher. Não tem aquelas irmãs profetisas da hora? Que vê o varão bonitão, problemático com a mulher, já chega logo profetizando: deixa que te digo, tu não mereces esta mulher. Deus tem algo melhor para você, tal como eu. Eis que te digo. Entrou numa guerra que não era dele, sem a permissão de Deus. Isso vale para qualquer um de nós. Há momentos em que Deus vai chegar para você e vai dizer assim: até quando você vai interceder por quem eu estou tratando? Você está amarrando a mão do diabo e a minha. Ô seu abestalhado, você não sabe discernir entre a mão do diabo e a minha? Como é que você vai comprar a guerra de alguém, se você não sabe identificar o que é que está sendo na guerra, o que está acontecendo? Não é sempre que eu estou chorando que é o diabo que está batendo, não, irmão. Tem choro meu que é Deus tratando a minha vida. E agindo Deus, quem impedirá? Quem fará a mão de Deus voltar atrás? Não voltou, e Josias sofreu. Há muita gente sofrendo porque está entrando em guerras alheias sem a permissão de Deus. Há muita gente sofrendo na igreja porque é Deus que está tratando com a sua vida. Deus está te chamando para o lugar do acerto, para o vale da decisão. E às vezes eu só vou para o vale no base do pescoção. Deus tem que me dar um pescoção para eu cair, botar minha cara no pó e discernir que grande é o Senhor. Chorar de misericórdia é válido. Interceder é válido, mas tomar a guerra dos outros em direção de Deus é erro. Há muita gente na igreja tomando respingos que não precisava tomar, porque entrou em guerras que Deus não mandou se meter. Você tem que entrar nas tuas guerras. Não transfira as tuas batalhas para os outros, como tem muita gente que faz. Não entre em nenhuma, nem nas próprias. Não toma partido para mudar em nada, nem naquilo que Deus requer para a sua vida. E quando se mete na guerra errada, entrando em coisas que não tem que entrar. E todo que entra em guerra errada faz o que não tem que fazer. Porque não tem estratégia de Deus. Não ouviu de Deus como é que tem que funcionar. Não sabe qual é o alvo do inimigo, nem como ganhar aquela guerra. Porque para cada uma Deus tem uma estratégia. Quem disse que a estratégia de ontem vale para hoje? Quem disse que a metodologia que Deus usou ontem vai usar hoje? E às vezes são as mesmas pessoas, passando pelos mesmos problemas. Mas ontem Deus usou um jeito, e hoje Ele vai usar outro. É por isso que a gente tem que depender de Deus. Até para saber se eu tenho que fazer algumas guerras. De vez em quando Deus fala com a gente e diz assim: sou eu tratando. Sai disso. E eu já aprendi, tem que sair mesmo. Porque se eu não sair, Deus vai me tirar ou me arrebentar. Eu tenho que decidir. Eu já aprendi o que é ser tirado e arrebentado. Eu não quero isso mais na minha vida. Pior coisa do mundo é travar uma guerra que Deus não te mandou travar. Principalmente por quem não quer mudar de vida. Alô? Há pessoas que estão em guerras porque não querem mudar de vida. Querem continuar no pecado. Querem continuar com a vidinha torta. E ficam chamando pessoas para entrar em guerras com eles. Não é sábio travar guerras, assumir causas de quem não quer mudar.
Isso ninguém fala em batalha espiritual. Você é guerreiro, mas não é guerreiro de qualquer guerra. Você tem que ter misericórdia, mas não pode ser idiota. É uma linha muito fina aqui. Mas se você não tiver sensibilidade em Deus, ou você não trava guerra nenhuma, ou você vai se meter em guerras que Deus não te mandou se meter. É por isso que a gente tem que continuar dependendo de Deus. Senhor, e agora o que eu faço? Para onde eu vou, meu Deus? Meu coração está doendo de ver meu irmão assim, de ver minha irmã assim. Meu Deus, essa família está assim, está assado. Por que assim, meu Deus? Tem misericórdia. Se Deus não mandar, olha para mim, eu sou seu pastor. Se Deus não mandar, eu não entro. Se Deus não mandar, eu não entro. Porque há guerras que pessoas trazem para o corpo, mas são guerras de quem não quer mudança. Então Deus põe a mão e vai levar até as últimas consequências. E ai daquele que se colocar entre o que Deus está tratando e o Deus que trata. Um dia Deus falou para Samuel: Saul perdeu o reino, não foi? Sacrificou quando não devia, não esperou os 7 dias. No último minuto ele fez besteira. Chega Samuel, olha aquela confusão toda. O que é que você fez? Não, mas tu não vinhas, o inimigo está lá, o povo desistindo. Então, para resolver o problema, eu sacrifiquei. Pois hoje Deus tomou o teu reino. Se tu tivesse obedecido, serias rei para sempre. A tua casa estaria no trono de Israel. Mas você hoje perdeu o trono e Deus entregou para outro que tem um coração segundo dele. Foi ou não foi? Samuel teve que dizer isso, porque quando Deus manda, ele fala. Mas ele saiu dali porque ele gostava de Saul. Ele saiu dali e continuou orando por Saul. Até que Deus falou para ele assim: escuta aqui, ô sujeito, até quando você vai ficar intercedendo por ele? Até quando você vai ficar intercedendo por alguém que eu já fiz juízo? Terceira coisa para acabar. Josias usou disfarce. Olha para mim. Não se faz guerra disfarçado. Ninguém vence guerra com disfarce. As nossas guerras são espirituais. Você pode se pintar do que você quiser, mas o que você é denunciado no reino espiritual. Ele estava disfarçado de guerra. Josias foi chamado, tinha unção para ser reformador. Ele era o cara que pensava o que tinha que fazer. Deus dizia: faz isso, ele fazia. Ele foi o cara que ajustou. Ele tinha exército, tinha general, tinha guerreiro. O que ele tinha que se meter numa guerra dessa? Já aceitar a guerra já era uma burrice. Ele se fazer de soldado era maior ainda. Não, ele quis ir. Ficou metidinho. Vou me fantasiar de guerreiro e vou para a guerra. Tomou-lhe uma flechada. Escuta. Quando é que eu me fantasio? Quando eu sou um religioso. Quando eu sou um hipócrita na fé. Quando todo mundo diz que eu sou, mas Deus olha para mim e vê que eu não sou. E se Deus vê que eu não sou, o diabo também vê. E ele não erra. Você pode colocar para o diabo um furinho de uma agulha. A uma distância que você quiser, ele vai te achar. E por aquele furinho de agulha, ele vai passar o inferno inteiro na tua vida. Não é o tamanho da brecha que você abre,
é a brecha aberta, seja ela de que tamanho for. Não é porque você está perto ou longe, esteja você onde estiver. Se você é um disfarçado, o diabo vai te achar. Como tem achado muitos na igreja. Disfarçados. Maquiados. Mascarados. Todo mundo pensa que é, mas no reino do Espírito está destituído de disfarce, está denunciado. E aí é uma questão de tempo. Escuta, há flechas que estão na nossa direção ainda voando no reino do Espírito, só esperando o tempo certo de entrar na nossa história e acabar com a vida de muita gente. Escute o que eu estou te dizendo. Deus está falando com você agora. Há flechas que ainda não chegaram em você, mas elas já estão liberadas na tua direção. Estão viajando no reino do Espírito, esperando o tempo certo de alcançar a tua vida e a tua história e matar muita coisa dentro da tua vida. E esse tempo, porque ela não chegou, misericórdia de Deus, esperando o culto de hoje para você tomar uma posição e se arrepender, porque só arrependimento e mudança de vida faz escudo em torno de nós, e aí as flechas lançadas não vão te alcançar. Há muita gente que Deus está te dando o tempo da mudança. Você não pode abusar da graça. É tempo de arrependimento. Você já fez, pintou e bordou, não se arrependeu, a legalidade está estabelecida, Deus está travando os processos até que você se posicione, mas vai chegar um dia que a flecha vai te alcançar, e se o escudo não estiver, você vai cair, como muitos têm caído. É tempo de arrependimento, irmãos. Que tipo de homem e mulher de Deus é você? Que guerreiro é você? Para onde você quer ir? E como você quer chegar? Qual é a tua leitura em relação às coisas que estão acontecendo na sua história? A vaidade está te derrubando? A soberba espiritual? O orgulho? A arrogância? A prepotência espiritual? Está entrando em guerra que não é tua? Está metendo bedelho onde Deus não te mandou chegar? Está tomando partidos que Deus não te autorizou a tomar? Está atacando ou defendendo quem Deus não te autorizou a atacar ou defender? Você está sendo muito rápido em tomar a causa dos outros, mas não está diante de Deus para saber com que causa você vai se envolver? Você tem sido um disfarçado, uma disfarçada. Aos olhos de todo mundo aqui você é guerreiro, mas aos olhos do diabo você é mentiroso, é mentirosa. Tua identidade é outra. Você se esforça para mostrar o que você não é. Está se fantasiando de quê? O inferno sabe onde você está e como você está. É uma questão de tempo. E se você não mudar de vida e não se arrepender, o diabo vai te alcançar. Porque ele já te identificou. E o GPS dele não engana, ele sabe te localizar. Vamos orar, irmãos. Deus está nos dando um tempo hoje para nós mudarmos o curso de muitas coisas na nossa vida. Chega de viver esse finalzinho da história de Josias. Chega de ser identificado na Bíblia como o rei que usou um disfarce e morreu.
Há pessoas que nem se preocupam com o que ele fez antes. Porque esse erro dele foi tão grave que o marcou. O rei que se disfarçou numa guerra e morreu. Deus não te chamou para morrer em guerras que não são suas. E muito menos flechado por um inimigo que já está vencido. Eu e você precisamos tomar posição. Quem é você? Quem é o teu inimigo? E como é que você vai se posicionar daqui para diante? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nem sempre ela é muito agradável de ouvir, mas ela é necessária para o nosso crescimento. E principalmente para a preservação da nossa integridade. Porque muitos de nós estamos sendo corroídos da nossa essência, por causa desse comportamento como o que teve Josias. Ensoberbecidos, envaidecidos, cheios de presunção, nós não avaliamos o adversário. Nós não avaliamos as condições que ele tem. Nós não avaliamos as armas que ele está usando nesta ou naquela guerra. E entramos, meu Deus, sem saber como está o adversário e quais são as suas possibilidades. Porque nós não nos avaliamos. Não queremos ouvir a tua voz. As experiências de ontem, as vitórias de ontem nos ensurdeceram. Nós estamos ouvindo mais a nossa história do que a tua verdade. Meu Deus, nós queremos nos arrepender por isso. Queremos nos arrepender porque entramos em guerras que o Senhor não nos mandou entrar. Movidos pela vaidade, movidos pela justiça própria, nós tomamos para nós guerras que não são nossas. E acabamos, meu Deus, feridos, diminuídos, em nada prosperamos. Guerras que nos paralisam, que tomam nosso tempo, nos tiram do foco, roubam a nossa alegria, a nossa paz. Também queremos nos arrepender por causa dos disfarces, ó Deus. Vida dupla, pé na igreja e pé no mundo. Boca que louva é a mesma que ofende, que xinga, que murmura. Os olhos que buscam te ver são os mesmos que estão fixos na pornografia, na sensualidade. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Chega de vida dupla. Chega de uma vida que não glorifica o teu nome. Chega de uma vida que quer ser vivida só para manter as aparências entre os homens, mas não está preocupada com o Deus que vê tudo, em todo lugar, a todo momento. Pai, nós queremos ser vistos por Ti e achados íntegros na Tua presença. Quem usa disfarce mente. Josias entrou no pecado da mentira, mostrando ser o que ele não era. Por isso morreu. Pai, nós sabemos que existem muitas flechas que já foram lançadas, e espiritualmente elas estão se deslocando na nossa direção. E o Senhor hoje está nos dando a oportunidade de nós nos vestirmos debaixo do sangue do Cordeiro, que é a nossa segurança, e não sermos alcançados por elas. Então nessa noite nós sabemos que só há um jeito de um mentiroso ser coberto pelo sangue do Cordeiro: é confessar a mentira e deixar de ser mentiroso, é tirar o disfarce
e dizer: Senhor, eis-me aqui, cuida da minha vida. Por isso, nessa noite, Deus, nós vamos para a tua presença. Nós vamos para a tua presença de coração aberto, pedindo ao Senhor, meu Deus, nos livra das flechas que matam homens e mulheres de Deus. O Senhor não nos chamou para ser flechados. O Senhor nos fez flechas polidas que não erram o alvo, mas não nos chamou para sermos flechados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Eu queria que você, no seu lugar, não precisa vir aqui na frente não, porque eu não quero constranger ninguém hoje. Onde você está, eu queria que você fosse para Deus e tivesse teu tempo com Deus de arrependimento. Do que você precisa se arrepender diante de Deus? Qual engano que você está vivendo, em que área? Que imagem é essa que você se esforça para passar e sabe que não é? Que testemunho cristão é esse que você quer passar e sabe que não tem, porque lá no fundo você não é esta pessoa que você está querendo que os outros vejam? Como é você na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, seus pais, seus irmãos na célula, no M12? Que guerras são essas que você está tomando para você, que Deus não te chamou para tomar? Que perdas são essas que você está experimentando e que sabe que não deveriam acontecer? Para que lugar a tua justiça própria está te levando? Quando nós ouvimos a nossa justiça, nós temos dificuldade de ouvir a justiça de Deus. Nossa justiça dirige nossos olhos para as conveniências que nós temos. Isso nos tira do propósito de Deus. Suas guerras só serão vencidas quando você estiver dentro do propósito de Deus, fazendo o que Deus te mandou fazer, do jeito que Ele te mandou fazer, na hora que Ele te mandou fazer. Quem é o teu adversário? Contra quem você tem lutado? A Bíblia diz que o nosso adversário não é carne e sangue. Mas eu quero dizer para você que nós temos um adversário que é carne e sangue. Somos nós mesmos. O único adversário nosso que é de carne e sangue somos nós mesmos. E às vezes nós preservamos a integridade deste adversário e queremos destruir a integridade do outro. Contra quem você tem lutado? Contra quem você tem lutado? É tempo de se arrepender. É tempo de buscar o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, fechando estas áreas expostas, para que as flechas inflamadas do maligno não encontrem a tua vida e venham trazer níveis de morte na tua história. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa confissão. O Senhor conhece os corações sinceros que estão aqui nessa noite. E eu te peço, Deus, honra a fé dos meus irmãos e irmãs. Toma para ti essas confissões, meu Pai, em nome de Jesus. Cancela toda a legalidade que o maligno adquiriu sobre essas vidas. Cobre meus irmãos e irmãs com teu sangue glorioso. E tira essas flechas da direção dos meus irmãos. Quebra todas elas, meu Deus. Queima com teu fogo no reino do Espírito. E preserva a integridade, meu Deus, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs, com a mente aberta para o Senhor, com o coração aberto para o Senhor, com o entendimento aberto para discernir o braço do Senhor sobre nossas vidas. Meu Deus, batiza a tua igreja
com sabedoria, com discernimento, para que, meu Pai, nós travemos as guerras certas do modo certo, contra o adversário certo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, na vida daqueles que estão arrependidos sinceramente na Tua presença, traz, ó meu Deus, a restituição, o despojo, traz o despojo, traz de volta aquilo que foi perdido pela ignorância, meu Deus, e acrescenta a medida sacudida, transbordante na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo o chamado de cada irmão, cada irmã, para que eles se achem no propósito do Senhor, fazendo exatamente aquilo que o Senhor os chamou para fazer, fluindo na unção que o Senhor liberou para eles funcionarem. E aí a unção é escudo de proteção. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe suas famílias, suas casas, seus sonhos, seus projetos, seus negócios, suas vidas financeiras, mas sobretudo sua caminhada espiritual. Que eles progridam, meu Deus, debaixo da Tua mão, e que debaixo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eles possam ver a manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus, Deus, nos leva para os nossos lares em paz, dá ordem aos Teus anjos guerreiros, para nos conduzir em segurança para as nossas casas, nos livra dos acidentes e incidentes, inclusive no trânsito. Em nome de Jesus, amanhã nos desperte para uma semana gloriosa na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém.